Vamos voltar então à questão dessa instrução normativa. Tá? Antes de falar dela, é importante recuperar o seguinte para vocês. Durante praticamente uma década, vamos colocar assim, entre 2002 e 2012, tá? Nós tivemos o auge nós tivemos o crescimento e o auge de um grande projeto nacional chamado Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC. Ele foi colocado em execução dentro do governo do então presidente Lula. Naquela época, a depois presidenta Dilma Rousseff era a ministra das Minas e Energia do governo Lula, responsável então por grandes obras, grandes projetos de geração de energia e distribuição de energia no Brasil. Não por acaso, ela depois foi também indicada para ser a sucessora do Lula, porque se imaginava que o conhecimento que ela tinha adquirido ali à frente daquele ministério seria útil para manter o projeto acontecendo. Que esse projeto era muito amplo, e ele previa várias ações do governo no sentido de geração de energia, logística de transporte e distribuição para a indústria e para a agropecuária brasileira. Então, por isso que vocês viram naqueles anos, muita duplicação de estrada, construção de pontes, viadutos, ok? Vimos a construção de pequenas hidrelétricas em rios de pequeno e médio porte, grandes hidrelétricas, como, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte. Vimos a ampliação de aeroportos, pistas de aeroportos. Vimos o sistema que, aqui no nosso caso particular da cidade de Rio Grande, levou à criação do Polo Naval de Rio Grande, que era uma ideia de desenvolver também a indústria naval brasileira ligada à exploração de petróleo, então a construção de plataformas. Vejam que tudo isso eram ações que estavam integradas, de alguma maneira, umas às outras, porque visavam um amplo projeto de um salto de desenvolvimento econômico para frente, que, segundo o governo da época, só aconteceria se as condições materiais fossem criadas. Que são essas: criar uma estrutura, uma infraestrutura de geração de energia, distribuição de energia, transporte de mercadorias, transporte de energia, tudo isso voltado para que o Brasil alcançasse um maior desenvolvimento econômico dentro do sistema capitalista mundial, tentando então se colocar no patamar de países mais desenvolvidos economicamente, com uma ampla geração de emprego e renda, que viria da consequência dessas obras em grandíssima escala. E isso aconteceu, a gente viu essas obras todas acontecendo, vocês viram, Não é aqui o caso da gente analisar por que esse ciclo se encerrou. O importante é saber que ele aconteceu. Por quê? Porque é em função dele que, sem dúvida alguma, todo o pessoal da arqueologia, todo eu não diria, mas a maioria esmagadora concorda com isso, deu um impulso à arqueologia brasileira. Por quê? Porque a legislação começou a ser cobrada com mais afinco, aquela legislação que eu venho me referindo até agora, e abriu um enorme campo de trabalho para arqueólogos e arqueólogas, fazendo com que, inclusive, faltasse mão de obra em alguns lugares, de pessoas para trabalhar em campo e laboratório. Então, nós tivemos um salto que também está ligado ao aparecimento dos cursos de arqueologia, não há como negar isso. Muitos dos cursos surgiram justamente em função da demanda, ou seja, da necessidade de se formar arqueólogos e arqueólogas no Brasil, no momento em que se ia num crescente de desenvolvimento. Só que esse crescente trouxe grandes problemas ambientais, alguns nós enfrentamos até hoje, em função daquele salto para frente, e trouxe também um grande impacto sobre o patrimônio arqueológico. Então, não apenas o IPHAN, que cuida do patrimônio histórico e também do patrimônio arqueológico, se viu obrigado a tomar atitudes, se viu obrigado a contratar mais pessoas, se viu obrigado a melhorar sua política de fiscalização, de liberação de obras, como todos os outros órgãos do governo também. O Ministério do Meio Ambiente, quem cuida da questão indígena, os órgãos como a FUNAI, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que cuida especificamente das questões voltadas às populações afrodescendentes e questões específicas do meio ambiente de algumas regiões do país. Então, todos esses órgãos, o Ministério de Minas e Energia, todos eles tiveram que dialogar em algum momento e dizer como é que nós vamos fazer uma regra nacional, ampla, de todos os ministérios envolvidos juntos, para que a gente possa aplicar isso e resolver muitos dos problemas que tem entre empreendedores, aqueles que querem executar as grandes obras, o governo e quem trata de executar os
trabalhos que fazem os estudos de impacto para que essas obras aconteçam ou não aconteçam. De novo, aquele tripé que eu venho me referindo a vocês. Empreendedores, governo, que é quem cria as regras e fiscaliza, e aqueles que executam o trabalho, né, que diz respeito a essas regras que foram criadas pelo governo. Então, vamos fazer um laudo, ele tem que ser assim, 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 assim. Bom, o que a gente percebeu, então, foi uma crescente dessa discussão, até que no ano de 2011, saiu uma primeira portaria interministerial. A portaria interministerial é uma portaria que é lançada por vários ministérios juntos. Então, todos os ministros assinam ela. Né? Se for, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente, todos ali vão assinar juntos essa grande portaria e dentro dela vai estar separados os assuntos de cada ministério. Essa primeira grande portaria, em 2011, não me recordo bem o número dela, mas enfim, ela não acabou entrando em vigor, ela foi transformada em outra. Né? Ela virou a portaria 60, que essa é a que nos interessa. Essa primeira portaria, ela tinha essas características, criar uma grande regra com vários tópicos para cada situação. Obras onde tem quilombolas, obra onde tem populações indígenas, obra onde tem sítio arqueológico, obra onde tem populações ribeirinhas, né? etc, etc, etc. Obra onde tem determinadas características de meio ambiente. Tudo isso é uma portaria muito ampla, a 060, que vocês encontram, né, na internet. Dentro desta portaria, lá, a primeira de 2011 e depois a 060, que é de 2015, que melhorou a de 2011, alguns acham que piorou, não importa, tem um espaço para o patrimônio histórico e tem um espaço dentro para o patrimônio arqueológico. Muito bem. Quando aquela portaria ficou pronta, depois de um debate muito desgastante entre vários órgãos, sociedade civil, associações como a SAB, a ABA dos antropólogos, a Associação de Biólogos, enfim, houve uma discussão enorme no Brasil, muito, muito densa, às vezes muito dura, às vezes desrespeitosa, mas ela acabou terminando, quando o governo, então, bom, está aqui, agora nós vamos fazer a portaria está pronta. Então, em 24 de março de 2015, o governo lança a Portaria Interministerial 60, que é de vários ministérios. E é por causa dela, que está abaixo de outras leis, que o IPHAN, então, no mesmo ano de 2015, no dia seguinte, no dia 25 de março de 2015, lançou a Instrução Normativa número 1 de 2015, que diz respeito especificamente, então, a tudo que arqueólogos e arqueólogas teriam que fazer quando envolvidos em trabalhos de licenciamento ambiental. No caso, licenciamento arqueológico, como a gente chama. Muito bem, ela é amplíssima, ou seja, aquela 230 deixou de valer, porque era muito pequena, e esta é muito grande, eu não vou detalhar ela para vocês aqui, ela está aqui para vocês consultarem. Vou fazer como eu fiz da outra vez, vou ler para vocês a introdução dela. Instrução Normativa 001, de 25 de março de 2015. Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. Ou seja, quando tem sítios arqueológicos, é uma das vezes que o IPHAN participa. Por quê? Porque o arqueólogo que vai fazer a consultoria tem que mandar o seu projeto para o IPHAN. O IPHAN que vai dizer se o projeto dele está adequado ou não, com a finalidade de proteger os bens arqueológicos, sempre. A presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o fulcro na Lei 8029 de abril de 1990, na Lei 8113 de 12 de dezembro de 90, e no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 2º e 21, inciso 5º do anexo 1º do Decreto 6844 de maio de 2009, e tendo em vista no disposto do artigo tal, da lei tal, tudo isso que eu disse para vocês, que é o que diz que a presidente do IPHAN tem poder para lançar essa portaria. Então ela vai pegar e citar tudo, quem tiver dúvida vai lá e olha nessas leis todas e vai concluir. Ela tem o poder para uma portaria desse tamanho. Resolve. Capítulo 1, vou ler só a introdução do capítulo 1. Artigo 1º. Essa instrução normativa estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN quando instado, provocado, chamado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão da existência de intervenção na área de influência direta A e D
do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal. Então é isso. Vai ter uma obra, o local onde ela vai impactar diretamente, ou seja, uma hidrelétrica, aonde vai ser a barragem da hidrelétrica, as obras que são feitas para chegar até a barragem, tanto na fase em que ela está sendo construída como depois quando ela funciona, tudo isso é a zona de impacto direto. O lago que ela forma, claro, ela represa um rio, né, para fazer as turbinas funcionar, então ela forma um grande lago, esse lago inunda áreas, então tudo isso é impacto direto. Depois tem as áreas de impacto indireto, que são na volta dessa área. Aqui, já o IPHAN começou a fazer algo que os arqueólogos se queixaram muito, e com razão, diminuiu o espaço em que tem que se fazer os estudos arqueológicos, restringindo eles às áreas de impacto direto das obras. Depois a gente fala sobre isso, não vem ao caso aqui agora, tá? Aqui porque nós estamos tratando de educação patrimonial. Então é isso, né? Já reduz o foco e vai estabelecendo uma série de critérios que devem ser seguidos nos diversos artigos, diversos, ela é enorme, vocês vão ver. Ela tem lá adiante, eu acho que lá por volta do artigo 40, se eu não me engano, eu vou correr aqui para ver se estou certo ou não. Deixa eu ver, artigo 35, artigo 39. Ó, capítulo 3, prestem bem atenção, o capítulo 3 dessa instrução normativa se chama da educação patrimonial. É aqui que ele nos interessa, eu não vou ler ele todo para vocês, é óbvio, né? Vocês são capazes de ler e entender, que é o artigo 43, artigo 44, artigo 45, né? Neste, só para exemplo, o artigo 45 diz o que é o projeto integrado de educação patrimonial. Diferente da 230, que era só uma palavra, programa de educação patrimonial, aqui diz definir o público-alvo, os objetivos, a justificativa, a metodologia que vai ser usada, a equipe que vai trabalhar, o cronograma de execução, os mecanismos para avaliar se o que foi feito estava bom ou não, qual é o público-alvo, né? Como ele está composto de quantas pessoas, que tipo de comunidade, se é escolar, quantas turmas, quantos alunos, que idade, tá? Que equipe é essa, quem é o responsável, né? Tem historiador, tem arqueólogo, tem pedagogo, né? Tem artista, depende do que tu vai fazer, né? O cronograma, se ele é adequado, etc, etc. Então vejam que já melhorou, né, em relação a 230. E o parágrafo 4º deste artigo 45 é muito importante porque ele diz o seguinte: atividades pontuais, tais como palestras e ações de caráter exclusivamente promocional, né? Eu vou lá e distribuo cartilhas, folhetos, folders, né? Assim como atividades de esclarecimento e divulgação, da entrevista numa rádio, uma entrevista para um jornal local, não são suficientes para dizer que se caracterizam como um projeto integrado de educação patrimonial. Aqui o IPHAN já criou uma barreira, então, dizendo, não venha me apresentar um relatório dizendo que na educação patrimonial você deu X entrevistas no rádio, deu 3 palestras na escola e distribuiu uma revistinha. Não, isso não é um programa de educação. Veja que o IPHAN, depois de muito debate entre arqueólogos e arqueólogas, depois daquilo que eu me referi antes, que o pessoal dizia, olha, não tem, eu mando para o IPHAN não gosta, diz que não está bom, mas também não me diz qual é o caminho, eles criaram um roteiro básico, ele está na instrução normativa. Tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nesse capítulo 3, né? E aí depois, mais adiante, tem algumas coisas que dizem respeito a questão de comunidades vivas, né, que diria mais respeito à antropologia, é um pouco complicado isso, né? Mas o mais importante aqui que nós vamos ver depois é que também dá margem para que o programa de educação patrimonial seja mais amplo, que ele dure mais. Mas de novo fica o velho problema que sempre existiu. O empreendedor tem muito poder nessa negociação com os arqueólogos e o IPHAN. Então, eu vou voltar a isso num outro momento, não é o momento para esse tópico que eu estou explorando agora. Então, muito bem, vocês têm, então, desde 2015, uma instrução normativa mais específica que reforça e reafirma que os arqueólogos e arqueólogas são obrigados a fazer educação patrimonial quando estão trabalhando em arqueologia de consultoria, arqueologia de contrato, arqueologia preventiva, arqueologia de resgate, chamem como quiserem, ok? E isto foi em 2015, 3 anos depois sai a lei que regulamenta a profissão do arqueólogo e da arqueóloga no Brasil. Interessante que, desde 1961, quando foi criada a lei da arqueologia, que dizia o que eram sítios arqueológicos, foi preciso passar, então, todas essas décadas até 2018, para que se conseguisse, depois de uma luta de mais de 20 anos de arqueólogos e arqueólogas que ajudaram a fazer o projeto, trabalharam juntos a deputados e senadores no Congresso, incansavelmente, indo lá, se reunindo, conversando com assessores, até conseguir fazer
que esse negócio andasse lá dentro do Congresso e regulamentasse a profissão. Em outro momento eu vou falar um pouquinho mais sobre regulamentação da profissão e aí eu volto a discutir aqui o que tem a regulamentação da profissão que a gente pode colocar em contraste com a ideia de que arqueólogos são obrigados a fazer educação. Ok? Já voltaremos a isso em breve. Vamos em frente. Um abraço.